tarde, amigos. Prazer grande estarmos novamente juntos. Mais uma quinta-feira, falando sobre coisas boas, melhorando a psicosfera, nosso pensamento, nossa atitude, tirando essas energias deletérias e trazendo energias positivas para a nossa vida e para o planeta, não é isso, Iris? E hoje começando um livro novo. Hoje é especial, livro novo. Caminho, Verdade e Vida, foi o eleito. Um livro que eu adoro. E esse está novinho, intacto. O outro estava todo despedaçado. Né? Eu gosto do despedaçado. Eu não, gosto do novinho. Você gosta do Vai começar a briga, né? Eu gosto do despedaçado, porque o despedaçado normalmente tem anotações. Aquele não tinha. Era só sim. As páginas caindo dentro do carro, sim, caindo na bolsa. Você que não prestou atenção. Aí tu tinha que procurar a ordem das... Só isso que tinha. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha, estar aqui hoje é um lenitivo para esse meu período de turbulência de trabalho, que eu estou tão cansada, tão exausta. Mas estar aqui com vocês muda tudo. Muda meu astral, é um reset, é maravilhoso. E por conta disso, eu vou trazer aqui os telefones para que vocês possam entrar em contato conosco. Telefone fixo 33861400. Eu conversei tanto com Xelinha hoje que eu quase perdi a hora de entrar. 33861400. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 98486-7633. 98486-7633. Você pode também, na verdade deve, entrar no YouTube, na página da Rádio Rio de Janeiro, dar o seu like, depois dá um pulinho no Facebook, na página do Quintas do Evangelho, curte, compartilha, que ajuda a gente, né, a divulgar o programa para mais pessoas. E hoje, a gente, como vai começar o livro novo, a gente quis começar com a introdução, porque a gente achou muito legal a gente começar a falar sobre o que motivou e como motivou Emmanuel, né, a trazer essa obra belíssima para o Chico, que culminou em outras obras, né? Sim. Qual é a interpretação dos textos sagrados, né? Interpretações do texto sagrado. E ele começa com uma epístola... Segunda epístola de Pedro, versículos de 1 a 20. Então vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidariamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares de Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que lhe disse: Este é meu Filho amado, a quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como uma candeia que brilha em lugar escuro até o dia em que clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana,
mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E aí, Hernani? Bonito é isso, muito hein? interessante essa passagem. Ontem eu fui lá na Aliança do Divino Pastor, aliás, um beijo para Sarinha. Beijo, Sarinha, doida pra ir aí. E fui fazer uma palestra muito ligada à criação do universo. Mostrei as fotos de James Webb, como mostrou que o Big Bang não foi da forma que a ciência achava que teria sido, que muitas galáxias já existiam ou foram criadas simultaneamente no universo, colocando por baixo várias teorias, né, da criação do universo através do Big Bang, através das fissões atômicas. Então, cada vez mais próximo à comprovação de que há um Criador para tudo que existe no universo. E há um Criador para tudo que existe também aqui no planeta Terra, inclusive a nós, né, que somos filhos dele. E quando você entra nesse mundo subatômico, né, que é da física quântica, dos átomos, das moléculas, né, da matéria escura e da criação do universo, você começa a ver que tudo parte da Santíssima Trindade, que é Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que cria um fluido espiritual, que no futuro seremos nós, como individualidade, como espírito, mas nesse momento é só uma criação de um potencial, quer dizer, é uma energia com potencial de se tornar um espírito, ela tem que ser individualizada ainda para se tornar o que nós somos, e o fluido material. E o fluido material, ele leva esse fluido espiritual nessa evolução. Quando ele sai da natureza e entra dentro de uma semente, de um ser que tem uma inteligência orgânica. O que é a inteligência orgânica? É um código genético. Então, a energia que está na natureza criada por Deus entra dentro desse código genético e ele vai aprendendo coisas até se tornar o que nós somos e um dia se tornar o que Jesus é. É o máximo que nós chegaremos. Começamos lá no reino vegetal, né, na primeira experiência orgânica, e vamos terminar no angelical, que é o espírito puro, sem nenhuma influência da matéria. Mas essa matéria é que levou a gente a chegar até aqui. Então, no fundo, tudo que existe no universo para a nossa evolução, para o nosso trabalho diário de estudo, de desenvolvimento, de erros e acertos, são criações nossas. Nós é que criamos. Nós criamos os padrões que nós vivenciamos no universo. Eu garanto para você que em outros planetas, por termos corpos diferentes, biologia diferente, né, e situações químicas e físicas diferentes, né, dessa órbita, desse planeta, nós temos experiências totalmente diferentes que temos aqui. As experiências nos outros planetas para a evolução do ser humano são diferentes daqui. Até experiências sexuais, por exemplo, né? Se você encarna num corpo de réptil, não tem a mesma experiência que um mamífero tem, que um ser humano, um onívoro está tendo aqui. Então, tudo é criação da nossa forma de evoluir. Então, como compreender a Deus? Esse é o ponto, essa é a grande interrogação. Cada um cria o Deus que lhe acha de acordo com as experiências que ele tem. Se você só tem experiências ruins na sua vida, o que você acha que é Deus? Pô, é um pai que está me ensinando através da dor. Se você só tem experiências boas, pô, não, esse é um pai que me ama. E eu sou realmente um escolhido dele, né? Ah, se eu nasci no Brasil e o Brasil dá tudo certo, Deus é brasileiro. Mas se dá tudo errado na Palestina, pô, Deus não é palestino. Eles estão rezando por Deus errado. Então, nós criamos uma imagem de Deus de acordo com o que nós percebemos Deus, o que vivemos na nossa vida. Então, apesar de sentirmos filho dele, 3/4 do planeta, cada um tem uma experiência diferente e uma imagem diferente de Deus. Isso foi o principal motivo de Jesus vir. Porque ele veio e falou o seguinte: olha para mim e veja o Pai. Qual o pai de vocês, que o filho lhe pedindo um pão, ele vai lhe dar uma pedra só por prazer? Se ele tiver a chance de dar um pão, um bom pai dá um pão. Qual de vocês que tendo um filho, ele lhe pedindo um peixe, vai lhe dar uma serpente, vai fazer uma maldade com o filho? Porque vocês já foram criados, né, nas heranças, inclusive no reino animal, de tratar bem seus filhos. Os animais não tratam melhor os filhos dele do que dos outros? Em geral,
Os pais, né, a mãe, o pai, no reino animal, trata bem o filho, melhor do que o outro. Protege o filho, já tem um instinto animal. Então Jesus fala, se vocês que são animais, né, ainda, vocês que estão animalizados, vocês que estão crescendo, tratam bem os filhos de vocês, imagina o pai que está no céu. Os males que vocês vivem aí são criados por vocês mesmos. As pessoas que estão ao seu redor, o meio que você vive, por merecimento seu, por afinidade fluídica e por você mesmo, da forma que você reage a essas adversidades. O pai não. O pai é amor. O pai é o Criador. O pai é que nos iguala no universo, porque somos todos irmãos, porque somos filhos desse pai. Então é sobre isso que a gente vai ler mais uma vez nesses textos novos que estão vindo. Como esse Pai, como esse Deus é descrito por Jesus. E por que nós vivemos algumas adversidades, alguns problemas, e chegamos a duvidar da paternidade dele, do amor dele. Quem é que cria isso? Por que isso acontece? Ah, Hernani, mas eu nasci aqui num país terrível, ou nasci num lugar terrível aqui do Brasil, ou numa família terrível. Mas Deus que permitiu. Pior que não é. É afinidade fluídica sua. É merecimento seu, é mérito. É coisas que você fez, necessidade de reajuste. Então, no fundo, nós percebemos Deus pelo que nós recebemos em troca da vida, do dia a dia, mas não é Ele o responsável. Ele criou apenas a lei. Até nas primeiras encarnações, quando você vai encarnar, você tem que ter afinidade fluídica. Mesmo que você não tenha tido nenhum problema no passado ou nenhum acerto com aquela dupla, com aqueles seres que estão te gerindo ali, naquele momento, você tem que ter afinidade fluídica. No mínimo você tem que ter, senão você não nasce. É só rever a reencarnação no Segismundo. A falta de afinidade fluídica impede o nascimento. Impede que você se acople, que você esteja ali junto com aqueles parceiros que vão garantir a sua vida aqui. Então a reencarnação, ela é muito ligada às suas afinidades fluídicas, que podem ser através do bem, através do mal, ou simplesmente da natureza. Afinidades fluídicas naturais. Então, o que Deus criou no universo, assim como todas as galáxias, os sóis, os buracos negros, os fótons, os nêutrons, os bósons, tudo que Ele criou do universo é para a nossa evolução. Nada foi criado em vão. Ele criou como base o fluido espiritual, que vai se tornar nós, espíritos, para a evolução, e o fluido material, que é o caminho que nós encontramos através dos códigos genéticos, das condições orgânicas, para nós irmos evoluindo na natureza. Ah, tem controle em cima de tudo isso? Algumas encarnações já são controladas, são programadas. Outras não. Faz parte da natureza. Você está ali, acopla e evolui. O planeta Terra hoje tem 8 bilhões de habitantes. Eu estimo que nós tenhamos hoje, porque eu não tenho exato a conta de hoje no planeta, dos espíritos no plano espiritual, eu tenho de 1964, por causa da entrevista de André Luiz, ao Anuário Espírita, vocês podem procurar na internet, as perguntas ímpares respondidas para Valdo Vieira e as pares para Chico Xavier, e ele fala na ocasião, em 1964, que tinham 20 bilhões de espíritos no plano espiritual, em idade racional, esperando para encarnar. A população do planeta era 5 bilhões, então eram 25 bilhões ao todo de espíritos, em 1964, 5 encarnados e 4 desencarnados. Na época o Enem era 5-1, né? Então André Luiz dá uma ideia naquela época. Hoje eu estimo, pela uma população de 8 bilhões, muitos espíritos foram criados, outros exilados de outro planeta, etc., que a gente pode estar perto de uns 40 bilhões, 35 bilhões, e tem 8 na carne. Continua um número grande no plano espiritual esperando uma vaga no Enem para frequentar essa faculdade aqui, que é usufruir do nosso código genético para cada encarnação e viver experiências diferentes. E Pedro fala, né? E aí eu lembrei imediatamente de Divaldo. Jesus já me avisou que eu vou voltar. Assim como Joana avisou a ele, ó, você vai voltar. Vai se preparando. Pedro se preparou. Os missionários estão sempre mais preparados, né? Até porque tem contato com mentores de alto padrão, né? No caso Joana, Divaldo, e Jesus, no caso de Pedro, mais ainda. Então a gente vê que cada vez mais a gente vai estudar e evoluir no planeta e perceber que isso justamente é apenas uma passagem. É uma passagem.
E é rápida. A gente acabou de olhar, parece que foi ontem que nós começamos o Quintas do Evangelho, 2017. Aí eles falaram, cara, eu era uma menina. Olha quanto tempo já passou. 8 anos. Parece que a gente começou ontem. O Cristiano vinha aqui para ensinar a gente como fazer, definimos os jingles, como é que ia ser. E falava assim, fala um pouco mais devagar. Não briguem no ar. Não briguem no ar. A gente conversava Era com o muito Ivan, bom. o MAP tinha uma influência imensa, ainda tem, mas tinha uma influência maior ainda, né? Víamos. É verdade. Era muito bom. Era. Um beijo pro Cristiano, né? Não sei Beijo pro MAP. Se ele escuta. O MAP eu tô com eles Eu sempre. também. Hoje de noite eu tô lá, se Deus quiser. Vamos lá. Eu peguei 3 pontos bem legais assim para a gente falar sobre essa passagem. A primeira, que eu acho que é bem importante, o Hernani já falou, né, lembrando do Divaldo, que é quando Pedro fala que eu vou me esforçar para fazer vocês lembrarem de tudo isso enquanto eu estiver usando esse tabernáculo. E eu vi há pouco tempo um TikTok dessas pessoas que estavam fazendo homenagens para o Divaldo, com uma passagem do filme que a mãe dele aparece para ele e fala, vai lá, meu filho, e fala que a morte não existe. E ele diz, né, enquanto eu viver, eu vou dar essa mensagem. Então, Pedro aqui, ele fala exatamente isso. Enquanto eu viver, eu não vou deixar que vocês esqueçam a mensagem de Jesus. Mas a minha hora está chegando e o que me chama a atenção aqui, que não é um livro espírita, que é na Bíblia, é que ele diz assim, mesmo depois, também depois da minha partida, eu vou me empenhar para que vocês sempre sejam capazes de lembrar dessas coisas. Ou seja, ele aqui diz que a morte não existe. Ele diz o seguinte, eu vou estar no plano espiritual. No plano espiritual, lembrando a vocês e é. trabalhando. E isso aqui, essa frase aqui, ela é muito impactante. Porque foi Pedro que escreveu numa epístola. Então, ele está dizendo aqui, mesmo depois que eu morrer, eu vou continuar a trabalhar para que vocês continuem o ministério de vocês aqui. Então, Divaldo falar isso para a gente agora, que era o grande divulgador da doutrina espírita, eu costumo dizer assim, tá todo mundo com um sentimento um pouco de orfandade em relação ao Divaldo, eu pelo menos, assim, muito, porque talvez a gente não tenha um conclave, né? A gente não tem um outro papa agora. E o Divaldo sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Assim como o Chico foi no passado. Assim como o Chico foi no passado, a maior figura encarnada da doutrina espírita, e a gente está aqui agora. Quem vai ser, né? Aonde a gente vai tirar as dúvidas? Aonde a gente vai beber da fonte? A gente tem muita fonte, graças à internet, né? Graças aos livros, mas a gente é carente, né? Eu sou carente. Muito cuidado com essas fontes, né? Eu sempre falo isso. Sim. Tem que olhar os frutos. Todo mundo que faz crítica ao espiritismo, que dá opinião, etc., cadê a obra? Qual é a obra que você tem? Que era uma coisa que eu sempre falava, né? Que às vezes a pessoa fala, mas o Divaldo... Olha, a Mansão do Caminho diz muito sobre o Divaldo. Então, não tem como você... Os livros dele dizem muito. 650 filhos adotivos. Pelos frutos, né? Que você vai reconhecer a árvore, né? Então, a gente está atrás agora, né? de quem vai substituir. Não substituir, gente, óbvio, né? A gente não tem, o espiritismo não tem um papa, não tem um legado, mas a gente tem uma necessidade de ter, né, um direcionamento, de ter alguém, e a gente tem isso, né? Nós somos humanos, somos falíveis, liderança. A gente quer uma liderança. Então, quem seria, né, essa liderança, né? Cadê Emmanuel? Que não se apresenta. A boa notícia Ontem é que a lá Joana... no Centro Espírita todo mundo perguntou, Hernani, cadê o Emmanuel? A boa notícia é que a Joana, quando o Divaldo fosse, Joana iria reencarnar, né? Então, mas deve ser uma menina ainda. Eu não sei se... Vai demorar muito. Se eu vou viver para ver as obras de Joana encarnada. Mas com certeza as minhas filhas e as minhas netas vão, né, preparar aí um Brasil, um mundo melhor. A segunda coisa, não menos importante, é que ele diz assim, olha, os fatos não são fábulas.
O Hernani, ele citou aqui de você nascer num país difícil, de você nascer num país com dificuldades, de você nascer num país em guerra, mas eu vou falar uma coisa para vocês que talvez a gente não pense. Nas redes sociais, hoje em dia, né, acaba levando a gente para algumas reflexões, umas boas e outras ruins. E tem um influencer desse que ele fica andando nas ruas perguntando: você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? Não sei se vocês já viram isso. E ele faz isso no mundo todo. Nos lugares, né, na Suíça, na Europa, nos lugares mais ricos, nos lugares que teoricamente você tem um bem-estar melhor, quase 100% diz não e vai andando. Não. Então, quando você tem dificuldade, às vezes é mais fácil, né? Por isso que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino. Quando você tem dificuldade, é mais fácil você buscar o céu. O próprio Divaldo falou, né, que são 200 espíritos que não precisavam mais encarnar no planeta Terra. Falou, eu vi especificamente, que estavam encarnados aqui, né, estavam encarnando. Dos 200, só um vem para o Brasil, que é a Joana. O Papa Francisco, segundo ele, era um dos espíritos, foi algum desses 200 que não precisavam encarnar, mas que vão encarnar. E eles vão encarnar, na maioria, na Europa, porque é lá que eles têm os corações mais duros hoje. Olha que loucura. Né? Está muito envelhecido e muito duro. Que é a hora, né, de amolecer os corações e trazer o cristianismo de volta. No Brasil, só um, porque aqui é coração do mundo e pátria do Evangelho. Ah, gente, olha só. E eu queria muito, muito que a gente ficasse com esse finalzinho aqui, que ele diz assim, que essa palavra, ela tem que ser repetida como aquela candeia que brilha até acender a estrela. Então, às vezes, a gente fala assim, poxa, parece que o que eu estou falando não está servindo para nada. Igual a mãe que fala assim, vai arrumar seu quarto? Vai arrumar seu quarto? Vai arrumar seu quarto, vai arrumar. E você acha que aquilo que ele não está ouvindo, que ele não está absorvendo. Mas quando ele tem a casa dele, ele lembra disso, o quarto dele está arrumado. Enquanto a mãe está ali para ir arrumando o quarto para ele, né, ele vai ali, está encostado. Mas quando ele for chamado, alguma coisa disso que você falou vai ecoar. Talvez não todos os ensinamentos, mas parte dos ensinamentos eles vão ecoar. Então, é a hora que a gente vai repetindo o bem, vai repetindo a boa ação, vai repetindo a boa nova, às vezes achando que ninguém está ouvindo. Essa época do ano é uma época que eu recebo muito cliente no escritório e que eu lido com questões muito complicadas, porque quando você lida com questões de dinheiro, você acaba lidando com questões familiares, até com questão de fé. Todo mundo sabe que eu sou espírita, tem um quadro pictografado de Jesus assim na minha lateral, tem livro dos espíritos na minha mesa, então todo mundo sabe. E às vezes as pessoas acabam ali no meio de um imposto de renda, né, tirando dúvidas e levantando questões, né, e é um momento ali de fazer a caridade no ambiente de trabalho, né, assim, ou seja, você faz a caridade o tempo todo em tudo quanto é lugar, né, você não escolhe onde está fazendo. E o que ele diz aqui olha, essa profecia, ela não é uma interpretação pessoal, ela vem de Deus. Não. Deus mandou o Espírito Santo para nos inspirar. Então, quando a gente fala de Jesus, fala do bem, fala do amai-vos uns aos outros, fala do perdão, isso não tiramos da nossa cabeça. A gente não inventou isso. Isso é o que molda a energia do nosso planeta. Eu vi um relato de uma pessoa nos Estados Unidos que morreu 3 vezes. Foi 3 vezes dado como morto em acidentes diferentes na vida dele, né? E no último ele falou assim, olha, em todos os 3 eu lembro muito bem da minha experiência de quase morte, mas o último eu entendi por que eu passei pelos 3, era para dizer para vocês que eu vi a energia do amor moldando a felicidade do planeta.
E ele não tem religião nenhuma. Eu não sei explicar como é isso. E ele começou a fazer visitas e ajudar pessoas que estavam em fase terminal, para explicar a elas que elas tinham que focar na energia do amor que elas tiveram em vida, das coisas boas, porque é o que vai levar elas para um lugar melhor. Então, ele falou, eu vim com essa missão. É interessante a gente pensar a energia do amor que move o planeta. Já chegou no comercial, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a interpretação dos textos bíblicos. Olha que tema interessante, né? E uma coisa muito legal é a gente entender que os textos vieram por ordem, intuição divina. Mas a interpretação, ela cabe a todos nós, né? As diferentes religiões. Eu estava na semana passada no Evangelho, e eu já dou o Evangelho no MAP há mais de 10 anos. E o meu grupo, às vezes, permanece. Eu tive pessoas que já fizeram 7 vezes o Evangelho, porque a gente gosta de se encontrar e gosta de falar de Jesus, e isso virou uma benção, uma rotina nas nossas vidas, então a gente fica ali, né? E eu procuro sempre, cada ano não, porque agora esse livro está durando mais de um ano, cada livro fazer diferente. E esse livro está durando mais de um ano porque a gente está esmiuçando ele, lendo ele todo junto, falando sobre as entrelinhas. E na semana passada, uma das alunas falou assim, caramba, eu já fiz esse livro várias vezes, eu já assisti sua aula várias vezes, mas é sempre diferente e a gente sempre sai com uma visão diferente, com uma interpretação diferente. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele é uma luz que a gente não consegue alcançar o tamanho dessa luz. Então, a gente vê um pedacinho dela naquele momento. Dependendo do que a gente está sentindo, do que a gente está vivendo, a gente enxerga mais um pedacinho. Dependendo do modo como a gente está naquele momento de humor, a gente enxerga mais um pedacinho. Então, a interpretação do texto sagrado, ela é muito ampla. O que a gente precisa pesar na interpretação do texto sagrado é qual é o bem que essa interpretação está trazendo. Porque é o bem, no final de tudo, é o bem e o amor que vai definir, vai pesar se aquela interpretação vem de Deus ou vem da dureza dos nossos corações. Então, isso é muito interessante. O Emmanuel, quando traz essas linhas, ele pega uma linha e desenvolve num outro texto, com outra luz, com outras informações, de forma belíssima, e é isso que a gente vem estudando, né, ao longo desses anos todos de Quintas do Evangelho. Né, Hernani? Mais Emmanuel. Eu queria mandar um abraço para Sônia Regina do Rio Comprido. Boa tarde, casal 20, paz e bem. Amo muito vocês. Jesus os abençoe grandemente. A você também. Eu amo me sentir abençoada por vocês. E eu devolvo essa bênção. As orações eu já coloquei. Roberta da Califórnia, trabalhando e curtindo esse casal que eu amo. Esse é o nosso mês, Iris. Parabéns às mulheres de Gêmeos. Parabéns, Roberta. Que Jesus te abençoe, te proteja, que realize os sonhos que você ainda nem pensou em sonhar. Hernani, trate bem a Iris. Escuta isso. Faça todas as vontades da sua esposa, pelo menos esse mês. Mas o mês já está acabando. Você tinha que ter avisado isso no início do mês, né? Eu ia fazer, se você falasse comigo antes... Temos tão pouco tempo. Eu faria, entendeu? Mas... Beijo grande, viva a vida, Roberta da Califórnia. Não, mas peraí, eu tenho aí o quê? 3 semanas? Eu tenho aí ainda um... Aí não vai dar tempo. Vai dar tempo, não. Eu vou pensar em alguma coisa. Ótima tarde, família querida. Deus ilumine sempre seus passos. Ai, que lindo. Eu guardo sempre com muito carinho. Elizabeth de Tomás Coelho. Todo mundo das irradiações eu já botei. Beto Orlando, de Rio Bonito. Que bom ver vocês aí do Quintas do Evangelho. Do MAP, Hernani Iris Costa. Marcelo David, boa tarde. A senhora Maísa Braga é uma trabalhadora maravilhosa. Não vos deixarei órfãos. Sim, a gente tem o Haroldo Dutra, tem muita gente boa, né? Vai demorar para a gente preencher esse vazio, mas uma hora cada um vai escolher o seu, né? Nós somos exigentes. Cada um vai escolher o seu.
Ana Araújo de Niterói, adorando o programa, quantos ensinamentos. Obrigado, casal, por compartilhar conosco suas reflexões. Ana Araújo de Niterói, que Jesus te abençoe. Alexandre da Rosa, Divaldo Franco revelou que Joana chegará à Terra. Ele botou aqui o... E vai nascer no Brasil. Ricardo Costa cantou. Ih, Ricardo, eu falei de você e não liguei para você. Eu estou no meio do imposto de renda. Olha, boa tarde, sou o Ricardo, cantor e compositor de música cristã espírita. Acho que estudamos juntos no Itu. Eu estudei no Itu, em Bento Ribeiro. E eu nunca falei isso aqui, né? Amo o seu programa. Ai, obrigada. E em breve, tomara que eu seja uma pessoa boa naquela época. Eu era, Ricardo, porque eu melhorei. Eu melhorei muito. E vai fazer uma música para o nosso programa. Um grande abraço, fique com Deus. Eu vou te ligar, Ricardo, é que você me pegou numa época de muito trabalho, mas que Jesus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Pedro Luiz do Valqueira, estão na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. O nosso poeta Luiz, da Ilha do Governador, aprecio muito a abertura do programa, quando o Hernani diz assim: aqui estamos para falar de coisas boas. E desse modo entendo que a razão começa na cozinha, pois o que acontece na oficina do estômago, como dizia Cervantes, revela nosso momento espiritual. Gostei, é verdade. Muito bom, né? O Luiz é maravilhoso, gente. Cervantes é um... Kátia Reis, boa tarde, amigos queridos. Lembrei muito de você, Kátia. Você e dos seus filhos, se eu não me engano, Cauã e Caio e Cauã, é isso? Acertei? Na irradiação. Ana Paula, boa tarde, casal. Valéria Fernandes mandou um boa tarde. Cris Duarte, boa tarde. Ricardo Franco. Lúcia Portugal, uma excelente tarde com muitas bênçãos a todos. Que Jesus Cristo abençoe sempre. Gratidão pelo estudo, ela é de Niterói. Álvaro Dias de Oliveira, saudações do Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande. Um abraço a todo mundo do Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande. Um abraço ao Álvaro. Newton Carlos Maciel Ribeiro, boa tarde, vamos nós. Davi, boa tarde, amigos, paz e luz. Marcelo Davi do Grajaú. Roberta Kildia Senra, boa tarde, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Pediu vibrações de bom ânimo. Sim, Roberta, para todos nós, né? Mal-estar nesse dia. Olha, eu vou te falar, às vezes a gente começa espiritualmente, a gente faz contato com uma energia que a gente não consegue lidar. Então, a irradiação, principalmente para o mal-estar, né? Funciona muito. Coloca aí o The Chosen, coloca na Rádio Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que até o final do dia você vai estar melhor. Marcos, boa tarde, estamos juntos novamente. Rosemary, boa tarde, as irradiações eu já coloquei. Cristina Ribeiro, boa tarde, casal. Casal responsável por eu estar aqui na Rádio Rio de Janeiro. Olha que linda. Sou cristã, Cristina Pinheiro. Sou cristã católica e agora simpatizante da doutrina espírita. Puxa, muito legal. Aprendo muitas coisas com essa rádio abençoada. Gratidão a todos. Que Jesus te abençoe, Cristina. Espero que você tenha gostado do novo Papa. Tomara que ele tenha vindo, né, para unir mais as nossas religiões de uma forma geral, o cristianismo de uma forma geral. Clébia Chagas da Silva Melo, boa tarde, amigos. Like 17, Jesus, muita luz. O meu também está manuseado, Caminho, Verdade e Vida. Viu? Eu falo que o manuseado é melhor. O nosso Caminho, Verdade e Vida está 0 Esse aí está zero. Esse aí nós vamos inaugurar com vocês. As páginas branquinhas e o outro vinha de luz, estava todo quebrado, velho. É muita leitura. Muita leitura. Cristina Pinheiro, gratidão, Divaldo Franco. Olha, nossa, quanta gratidão. José Fernandes Melo, olá, casal, mil maravilha, que estão juntos no trabalho, orientando. Nós estamos bem conectados com Deus e Jesus Cristo. Gratidão por tudo, queridos. Gratidão por vocês estarem aqui ouvindo a gente. José Fernandes Melo foi o like 10, não esqueçam do like, por favor. Isabel Smith, boa tarde a todos, as irradiações eu já coloquei. Paulo Sérgio Amaral, boa tarde, família escolhida. O Hernani, se não é advogado, aplica muito bem a hermenêutica, pelo lado e angélico.
E os demais da família fazem muito bem a leitura do balanço da escritura moral familiar. Puxa. Só advogado. Gostei. A única advogada aqui da família, né? Da família Hernani, Iris, Yasmin e Clara, é a Clara. Mas a Clara vem de uma família de advogados, que é meu pai e meu irmão. Mas aqui eu e o Hernani, um é tecnologia e o outro é contabilidade. Paulo Sérgio Amaral. Ele está colocando lá evangélico. Leide Gomes, boa tarde, casal 20, meus companheiros de todas as quintas. Sérgio Mártires, sempre com a gente também, né? Boa tarde a todos. Fábio Lira mandou corações. Dinoar de Oliveira, boa tarde a vocês, tudo de bom, obrigado pela dedicação a todos nós. Tem alguém aí, aniversário para 23 de maio? Ai, meu Deus, sou eu! Que Jesus lhe conduza. Obrigado, eu amo fazer aniversário, gente. Amo, obrigado, já me senti abençoada. Maria do Carmo Soares, boa tarde. As irradiações eu já coloquei. Márcia Rodrigues, boa tarde, amigos, irmãos. As irradiações eu já coloquei. A Suzy Batista me mandou um monte de girassol, um monte de coração. Jesus Cristo presente sempre. Vamos começar com Emmanuel no livro novo, inaugurando. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fazem que lhes avivar a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho indiferente ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiantamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. E aí, Hernani? Jesus esteve entre nós, né? Apesar de ser o criador do planeta, né? O administrador desse sistema solar inteiro, um único espírito puro que esteve entre nós, estava presente na criação do planeta, né? Emmanuel fala a caminho da luz, que uma partícula da nebulosa solar foi retirada e trazida aqui para onde está a nossa atmosfera, né? A nossa órbita, para criar o planeta. Então Jesus estava junto com esses espíritos puros na criação do planeta Terra. Por isso que João diz, né? No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito através dele. Então, tanto Emmanuel quanto João falam a mesma coisa em tempos e palavras diferentes sobre a criação do mundo através de Jesus. Jesus era um dos engenheiros siderais lá. E ele traz 3 lições básicas na encarnação dele. E o tempo todo ele falava sobre 3 temas: os milagres, os ensinamentos, as conversas com os discípulos, os registros nos 4 evangelhos, nas cartas, né, dos apóstolos. Todos eles focavam em 3 pontos chaves que Jesus trouxe. Primeiro ponto: quem é o Pai? Quem é Deus? Quem é o Pai de vocês? Quem é o meu Pai? Tanto que ele fala: Felipe, olhe para mim e veja o Pai. Ele não fala: eu sou o Pai. Olha para mim e veja como é o Pai. Quem é o Pai? Se todos somos filhos do mesmo Pai, o que nós somos? No universo inteiro, irmãos. Então, no momento que nós descobrirmos seres extraterrestres, criados pelo mesmo Pai, que é o mesmo Deus, o que eles são nossos? São irmãos.
famílias diferentes, mas somos irmãos. Países diferentes, cidades diferentes, mas somos irmãos. Planetas diferentes, mas somos irmãos. Isso é uma mensagem muito complexa e muito profunda de se compreender. E quando nós compreendermos isso, que temos um Pai apenas em todo o universo, um Criador, todos nós passamos a ser irmãos. Então um dia a gente vai ter que se dar bem. Um dia a gente vai ter que se entender. Seja onde você nasceu, onde você está, quem você gosta, quem você não gosta, quem você não conhece. Um dia você vai ser tratado como irmão e vai ter que tratá-lo como irmão. Esse é o primeiro ponto que Jesus trouxe, que é muito complexo se você parar para pensar, mas é a realidade. O segundo não existe a morte. Não existe a morte. E se vocês tiverem dúvida, depois de eu falar, olha os lírios no campo, os pássaros no céu, meu pai e eu trabalhamos muito mais, há várias moradas na casa dele. Depois de eu falar isso tudo e vocês não acreditarem, se prepara, porque eu vou morrer e vou reaparecer no terceiro dia e mostrar para todo mundo que eu estou vivo. E vou aparecer inúmeras vezes, até vocês terem a certeza absoluta de que era eu, antes de eu voltar para o meu planeta celestial, para perto do Pai. Então, prepare-se para compreender que a morte não existe. E eu vou provar. Tomé pediu para tocar nele, ele foi e deixou. Porque ele estava materializado. Toca em mim que você vai perceber. E nós já vimos, através do Espiritismo, principalmente no século passado, o quanto de materializações aconteceram aqui, aparições de espíritos, etc., para impactar o materialismo, para mostrar que a morte não existe. A vida vencendo a morte, mostrando que é a continuidade dela. Esse foi o segundo ponto que Jesus trouxe. E o terceiro e fundamental vocês não vão a lugar nenhum sem amor. Vocês vieram para aprender a amar. Se eu sou o único caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai a mim, vai ao Pai, senão por mim, vocês precisam aprender a amar. Só desenvolvendo esse sentimento é que vocês vão ter poder para evoluir. Essa é a grande diferença de Jesus para os outros profetas. Jesus trazia espíritos de volta à carne, né? Quando ele faz isso com a filha de Jairo, e quando ele faz isso com Lázaro, ele impacta. Se alguém viu The Chosen por esses dias, ali apareceu a ressurreição de Lázaro. Naquele momento, Jesus passa a ser perseguido e atacado por todos, que ele entra, né, no domingo de Ramos, em Jerusalém, porque Lázaro já estava há 4 dias, né, sepultado às portas de Jerusalém, e ele diz, eu tenho que fazer isso. Gera uma crise entre os discípulos, né, principalmente com Tomé, etc., mas ele faz. Ele faz e a partir dali ele é perseguido e é morto. Por quê? Porque é um poder imenso. Ali ele falou, a morte não existe. E eu vou mostrar para vocês como funciona. E o tempo todo Jesus falava do Pai, pedia autorização ao Pai, dizia que ele só estava fazendo aquelas obras por intermédio dele, mas amando do Pai, com autorização paterna. Então Jesus tinha essas 3 lições básicas para a gente. Quem é o Deus, quem é o Pai, a morte não existe, a vida continua, e eu vou provar para vocês ao ponto de tocarem em mim. São Tomé, só acredito vendo, né? Toca em mim. E sem amor vocês não vão evoluir, porque tem coisas, substâncias, energias subatômicas, né, de física quântica, que dependem do amor para funcionar. Depende de você sentir, ter esse sentimento. Só isso modifica, só isso constrói. Então a gente está falando de coisas físicas e químicas que dependem de um sentimento que você precisa aprender a ter, para fazer com que esse grão de mostarda, né, modifique o mundo, para que essa montanha saia daqui e vá para ali. É essa energia que é muito maior do que uma bomba atômica, do que as energias dos fótons que vêm das estrelas, é muito maior do que isso, porque modifica o meio. Começa modificando o plasma, né, o plano espiritual, e vai modificando o meio. Você pega para ver, né? Vou dar um exemplo muito banal, né? Você vê as aparições espirituais que aconteceram em várias casas espíritas no Brasil, e aqui perto da gente, no Frei Luís, né? As operações. Nunca aconteceu uma operação daquela, um fenômeno daquele de materialização para fazer uma coisa ruim, para matar alguém,
para causar o mal a alguém. Um espírito apareceu com uma espada, veio e te matou aqui. Por que você não consegue? Porque tem que ter muito amor para fazer aquilo. Aquele pedacinho de amor daqueles espíritos ali é que deixavam você curar o câncer, curar o aneurisma, as curas físicas, né? Paulo Frutuoso fala perfeitamente sobre isso, porque ele é médico e é interessado nisso, né? Ele é um espírita dedicado a esse tema, né? Não é o nosso caso. Eu até fui convidado para ver uma vez e nunca mais fui, porque eu não tenho interesse, né? Mas ele é um cara experimentado nisso, né? Tem interesse, conhece todos, conhecia o Arruda, conhecia os médiuns, sabe tudo como acontecia. Mas um detalhe você tem que ter em mente: só havia a possibilidade de acontecer para o bem. Então os espíritos que estavam ali, as pessoas que estavam ali, eles queriam a cura, queriam o bem-estar daquela pessoa, queriam que ela saísse melhor daquela operação, senão não aconteceria. Por quê? Porque você depende desse sentimento para que as coisas, os milagres aconteçam, as coisas boas aconteçam. E é isso que a gente vai ter que treinar para aprender daqui para frente, porque a gente está indo para o planeta, está transitando para o planeta de regeneração, saindo de provas e expiações. Chega de fazer prova, chega de pagar. Agora vamos estudar, vamos aprender, vamos remar todo mundo na mesma direção. Quem não está afim de remar nessa mesma direção vai ser convidado a fazer um supletivo num outro planeta que Chico Xavier chamou de Quiron. E aí vai fazer um supletivo lá, quando estiver pronto de novo, acompanhando a turma, volta para o planeta Terra. É isso que vai acontecer, é isso que Emmanuel fala, na realidade. Pode pegar. Gostei da sua inspiração hoje. A gente vai no carro, você vai me dando palestra. Antônio Messias, abençoada tarde para o casal 20 mil. Sempre um tema de muita sabedoria, alegria, parabéns. Tico e Teco está sempre aqui também. Boa tarde, amigos. E Yasmin, olha, Yasmin Duarte, você conhece essa Yasmin Duarte? Conheço. Ela mandou boa tarde, até que enfim um dia com o casal completo. Eu sou o coach dela agora. É o coach dela agora? Olha, Yasmin, você vai vir durante muito tempo, tá? Se prepara. Se prepara que você vai ter uma temporada, que vai ter uma temporada de Caminho, Verdade e Vida com Yasmin. Tânia Regina, boa tarde, casal top. Iris me mandou um monte de girassol que eu amo. Vera Lúcia Leite, boa tarde, amigos queridos e amados. Maria Betânia, boa tarde, amigos. Que Jesus abençoe sempre essa rádio esclarecedora, consoladora. Que exemplo de vida e amor esse homem deixou para cada um de nós. Quem será o próximo para nos dar uma direção? Teremos muitos, né? Teremos muitos. Já temos muitos, né? Só a gente escolher ali o que a gente mais se afiniza. Vamos olhar a obra. Né? Clébia falou aqui do Raul Teixeira. Nossa, adoro o Raul. Raul teve um AVC, né? Tá com dificuldade de fala. Mas eu acho que ele vai recuperar e... Eu acho que Divaldo, quando começar a trabalhar, a primeira coisa que ele vai fazer é vir no Raul, porque eles eram amigos, né? Vai dizer, Raul, vamos embora. Vamos resolver isso aí para a gente começar a trabalhar junto. Carmen Rocha, abraços fraternos para vocês. A população da Terra, nos 2 planos, foi citada na Bíblia, como 20 milhares de milhares de milhares. Isso é interessante, né? Mas isso muda, né? Porque novos espíritos são criados o tempo todo. E novos vêm de migrações, né? E imigrações de outros orbes. Queria mandar um abraço para Rose Barroso, Maria Aparecida Barbosa mandou um boa tarde, Cristiane Clementino da Silva também, Roberto Castanheira, Valdec Boaventura, os nomes na irradiação estão sempre. Mara Lourenço, vocês falam do Evangelho com tanta naturalidade que nos auxilia muito o aprendizado. Minha gratidão a Divaldo e para vocês um abraço apertado. Puxa, que delícia, Mara, que Jesus te abençoe e te proteja. Anéia Matos, que as forças do bem nos fortaleçam, nos encha de esperança. Até breve, nosso irmão Divaldo Franco. Lorizene Garcia, boa tarde, casal lindo, amo esse programa, aprendemos muito com vocês, Deus os abençoe. As vibrações eu já coloquei para Isabelinha. Maria do Carmo Soares, as irradiações eu já coloquei. Dinoar de Oliveira, saúde e paz, ele é lá de Dino de Belfor Roxo. Maria do Carmo, as irradiações eu já coloquei. O Hernani botou um comentário. Já estamos no finalzinho. Eu tenho muitas mensagens aqui ainda. Eu vou ler todas, com todo o meu coração. Mas eu queria pegar esse finalzinho para a gente conversar um pouquinho, antes da gente ir embora, porque já está quase na hora, sobre o quanto é importante
a gente está aberto às mensagens, às interpretações do plano espiritual. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que a gente acha que é um contratempo, na verdade é um livramento. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente se fecha para a espiritualidade, se fecha para o nosso mentor, porque a gente fica assim, hoje o dia está péssimo, nada está dando certo. E a verdade é que você se atrasou porque na frente podia ter um acidente. Você se perdeu porque ali podia ter um problema. Então, a gente precisa sempre olhar os olhos como não, porque nós somos, mas estamos protegidos por uma força maior. E tem uma frase que eu falei semana passada e é o meu mantra de aniversário: quem cuida de mim não dorme, quem cuida de você também não dorme. Então, quando você acha que está tudo contra você, que nada está dando certo, lembra que quem cuida de você não dorme. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, o tamanho da sua prova, a dificuldade que você está passando. Mas eu sei que você tem um pai que é amor, poder, bondade e misericórdia. Eu sei que você tem um irmão mais velho, Jesus, que criou um planeta para te receber. E ele cuida de você. Eleva teu pensamento. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.